Bom dia. Eu entrando no ritmo aqui. Bom, a ideia é apresentar para vocês hoje um panorama de como estão as pesquisas envolvendo saúde, espiritualidade e religiosidade. Eu vou passar por diversos aspectos, diversos temas de pesquisa nessa área, né? Vou pormenorizar alguns deles para poder dar um pouco de noção para vocês, já fazendo uma introdução para os próximos capítulos dos livros, de como estão essas pesquisas. Então, o Koenig ele é bastante detalhista nesse momento, de mostrar quantas pesquisas foram realizadas em cada tema. Ele faz uma ou outra crítica do tipo de pesquisa que foi realizada, e esses assuntos de tipo de pesquisa, o que é mais adequado, menos adequado, vai ser discutido adiante. Então eu vou apresentar para vocês fundamentalmente resultados, números, para dar um cenário para vocês de como está a pesquisa hoje envolvendo espiritualidade, religiosidade e saúde. Então, nesse primeiro slide, o Koenig traz um panorama das pesquisas realizadas entre 1965 e 2009. Dá para a gente ver um enorme crescimento na produção científica nessa área. A gente está falando em cerca de 3.000 artigos publicados, né? Eu ainda vou mostrar mais adiante para vocês. Isso vem crescendo ao longo das décadas, exponencial, tá? Então, dá para vocês observarem o crescimento das pesquisas desde 1965 até 2009. Há um grande crescimento aí a partir do ano 2000. É um ano importante. Lembre-se que eu ainda não estou falando de qualidade dessas pesquisas, mas estou falando de quantidade. Principalmente aqui ele está demonstrando através das pesquisas com as palavras spirit, e o asterisco para espiritual, spirituality e outras, né? E religion, asterisco, para abranger bastante termos, tá? Existe uma diferenciação quando a gente faz esse tipo de pesquisa nessas bases de dados, se esses termos vêm no título ou se eles vêm no corpo do artigo, tá? Por uma questão de tempo hoje, os gráficos que eu vou mostrar para vocês, eu vou privilegiar os termos que apareceram nos títulos, tá? Mas, inclusive, a gente pode passar depois por e-mail a bibliografia. Dá para vocês lerem outros artigos completos indicando essas produções. Vocês sabem que espiritualidade e religiosidade, além de ser um tema muito pesquisado, é algo muito prevalente na vida das pessoas, né? Nos Estados Unidos a gente fala entre 55% e 65% da população que tem alguma forma de envolvimento. Aqui no Brasil a gente tem mais, a gente tem características específicas aqui no Brasil que a gente também precisa considerar nas pesquisas. Além do livro do Koenig, eu também utilizei uma pesquisa realizada pelo Giancarlo Lucchetti, porque eu acho que ela acrescenta nesse cenário. Então, o Giancarlo, ele escolheu pesquisas de 99 a 2013, como eu falei para vocês, né? Notem que no título os termos espiritual e religion. Esses são os números de artigos publicados. Olha o crescente que vem de 99 até 2013. Tá? A gente tem embaixo um número de artigos. Então, para evidenciar a vocês que é crescente, é um campo amplo, né? Mas que vai exigir certas especificidades na hora de pesquisar. Vamos adiante. Aqui é uma demonstração, uma comparação. Ele faz uma comparação de dois períodos, né? 2004 a 2008 versus 99 a 2003, e também compara com outras publicações que existem bastante quantidade. A gente está pensando em Medline e PubMed, tá? Então, se vocês notarem, os termos de espiritualidade e religiosidade tiveram um crescimento, né, de 147% comparando 2004 2008 com 99 2003, e um crescimento aí de 126% na comparação do período 2009-2013, 2004-2008. E nós podemos olhar, é muito rica essa tabela, outros termos bastante pesquisados, outras áreas de bastante pesquisa. Então, acho que dá um panorama bem bacana para a gente ter uma ideia de que lugar as pesquisas em espiritualidade, religiosidade e saúde estão ocupando diante de outras questões que são
pesquisadas também. A gente tem como exemplo Parkinson, bipolar, depressão, né, ansiedade, que são termos bastante pesquisados. Então é bastante interessante a gente perceber, né, esse crescimento nas pesquisas, inclusive comparando com outras áreas de pesquisa. Para a gente também não ficar, eu gosto muito dessa tabela, porque a gente não fica isolado, né, na nossa área de pesquisa, sempre mergulhado. A gente pode dar um passo para trás e olhar o cenário como um todo, como ele está. Tudo bem até agora? Tudo bem. E aqui a gente pode visualizar uma coisa muito importante, que é a posição em número de publicações do Brasil comparado com outros países. Eu, na primeira vez que vi, me surpreendi, né, de ver que nos últimos 15 anos, se a gente considerar as publicações que contém no título Espiritualidade e Religiosidade, na tabela da direita, a gente tem o Brasil aí em quinto lugar com 92 artigos publicados, né? Isso é bastante significativo, se a gente considerar quais são os países que estão aí, né? Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália. Então isso dá um cenário bastante interessante para a gente. Na tabela da esquerda, nos últimos 15 anos, espiritualidade e religiosidade em todos os campos, não só no título, tá? Aqui uma outra tabela que infelizmente está em preto e branco, mas eu vou dar para vocês acompanharem aqui pela última coluna da direita de 2013, dá para vocês terem a referência, né? Essas são publicações que, primeiro ali, com 29 artigos, são revistas que não têm fator de impacto. Então já é um outro cenário, a gente já está considerando a qualidade dessas publicações. Tá? 190 artigos em revistas de fator de impacto baixo. 25 artigos em revistas de alto fator de impacto. Tá? E aí no total a gente tem nesse período 244 publicações que foram consideradas aí. Então é um número também bastante interessante. E para ilustrar melhor como é que esses números acontecem, está um pouquinho pequena essa tabela, mas dá para a gente ter noção. Eu quis trazê-la abrangendo até aqui embaixo. Essas são as principais revistas. Talvez, se apagar a luz fica melhor. Então vamos lá. O vídeo não, viu? O vídeo não? Apaga? Não, apaga. Só para enxergar isso. Aham. Melhorou? Essas são é um apanhado das revistas e das publicações de espiritualidade e religiosidade. Na terceira coluna, após o nome da revista, o número de artigos, tem o fator de impacto dela. Então, vocês podem notar, deixa eu ver se eu consigo fazer um apontador aqui. Não está funcionando aqui, mas, enfim. Eu venho mais para cá. Pronto. Aqui a gente tem publicações em revistas como a Lancet, a Nature, são revistas de impacto. Né? Se a gente pegar um exemplo na Lancet aqui, a gente tem aí 130 artigos. Então, bastante significativo. E desconstrói um pouco aquela ideia de que as publicações em espiritualidade, religiosidade e saúde se restringem a algumas revistas, né? Então, tendo um artigo de boa qualidade, né? O Marcos sempre fala isso aqui nas apresentações dele, né? Um bom rigor de metodologia, né? É possível que a gente vá em direção a fazer publicações em revistas de maior fator de impacto. E isso é super importante no desenvolvimento dessa área. Então, quando a gente está pensando em pesquisa, e esse curso passa por essa ideia, né? De nos instrumentalizar nas nossas pesquisas, é importante que nós tenhamos isso em mente, né? Que uma boa metodologia, um bom desenho de estudo pode nos levar a publicações de maior fator de impacto. Bom, esse é um pequeno cenário cheio de números. Virão mais números. Agora o Koenig, agora eu vou mergulhar mesmo no capítulo. O Koenig, ele divide essa primeira parte do capítulo em saúde mental, ele divide em duas partes: emoções positivas e emoções negativas. Eu vou precisar ler alguns trechos aqui porque realmente é muito número, tá?
E ele indica que 70% a 75% das pesquisas em espiritualidade e religiosidade se referem à saúde mental. Então é uma área super importante. Dentro das emoções positivas, nós temos bem-estar, esperança e otimismo, significado e finalidade, autoestima e controle pessoal. Esses são os principais temas que ele descreveu dentro das emoções positivas. Para vocês terem uma ideia, quando a gente considera saúde, espiritualidade e bem-estar, no início de 2010, nós tínhamos 326 estudos quantitativos que examinaram a relação de espiritualidade, religiosidade e bem-estar. Quando eu falar espiritualidade e religiosidade, como são muitos artigos, ela pode ser bastante abrangente. Então eu vou fundamentalmente usar o termo envolvimento espiritual religioso, tá? Porque alguns artigos analisam um aspecto ou outro aspecto, então a gente precisa pensar de forma um pouco abrangente, porque senão não dá tempo, tá? 256 artigos desses, ou 76%, eles demonstraram que alegria, satisfação com a vida, um senso geral de bem-estar, está relacionado a um maior envolvimento espiritual religioso. Então, pessoas nesses estudos que mostraram maior satisfação, maior senso geral, também demonstraram um maior envolvimento espiritual religioso. Dentre esses estudos, aí ele começa com as críticas, né? Ele indica que 8 desses estudos apenas apontaram uma tendência. E aí a gente precisaria olhar cada estudo para ver como é que foi desenhado, para a gente ter uma ideia. Mas ele já aponta que, olha, 8 desses só apontaram tendência, não mostraram, não necessariamente mostraram uma evidência. Dentre esses estudos, 120 foram considerados com maior rigor metodológico. Tá? Dos 120, 82% localizaram efetivamente bem-estar maior naquelas pessoas que têm um maior envolvimento espiritual religioso. Então a gente já está considerando estudos com melhor desenho metodológico, corroborando esses achados dos outros 326 estudos. Esperança e otimismo também é um tema que é bastante pesquisado. O Koenig localizou 40 estudos que investigaram a relação entre esperança, por exemplo, esperança e espiritualidade e religiosidade. 73% deles demonstraram essa associação. Pessoas com maior esperança também tinham um maior envolvimento espiritual religioso. Tá? 32 desses estudos apontaram a relação entre espiritualidade, religiosidade e otimismo efetivamente. Tá? E 81% também encontraram uma associação positiva entre esses temas. Tudo bem falar associação positiva para você? Fica claro? Significado e finalidade também é um tema pesquisado nessa área. Tá? 45 estudos que foram considerados para esse livro, 93%, bastante, indicaram que grande significado e finalidade também está associado ao maior envolvimento espiritual religioso. Então, 10 estudos desses 42 tinham um rigor metodológico maior e também demonstraram essa associação. Então a gente pode começar a considerar significado e finalidade. Quando a pessoa tem um maior significado e finalidade, também há uma associação com espiritualidade e religiosidade. Exatamente que aspectos da espiritualidade aí a gente precisaria passar por cada artigo, não tem como a gente fazer isso hoje. Autoestima também é um outro tema que é relativamente bem pesquisado. Existe um apontamento do Koenig, né, de que uma baixa autoestima está associada comumente a quadros psiquiátricos, a quadros depressivos, por exemplo. E ele indica que, dentre os estudos que ele localizou, que foram 69, 61% desses estudos encontraram variáveis significativas de envolvimento espiritual religioso numa autoestima elevada. Eu tenho dificuldade com essa história de autoestima baixa e alta, às vezes eu me atrapalho, eu preciso parar e pensar. Eu preferia a própria estima, acho que ficaria mais bacana. Desses estudos todos, somente 2 apontaram que um maior envolvimento espiritual religioso das pessoas que foram incluídas no estudo tinham uma autoestima abaixo
das outras pessoas que compuseram o estudo. Então, nem todos os estudos, né, demonstram essa associação, e alguns estudos com rigor metodológico demonstram a associação inversa. Então é importante a gente também considerar, e aí nas nossas pesquisas, e com mais cuidado, e verificar esses estudos e entender o que é que foi apontado, quais foram as variáveis, né? Porque essa é uma grande questão também, né? Quais as variáveis de envolvimento espiritual religioso que estão sendo pesquisadas? Controle pessoal. O que significa, primeiro, controle pessoal, né? Segundo o que o Koenig coloca, e um outro autor, o Mirovski, o controle pessoal significa exercer autoridade e influenciar os acontecimentos que ocorrem à minha volta. Isso vai passar pelo campo da sensação também. E pessoas que possuem esse foco interno de que elas têm essa influência, ou têm esse controle perante o que acontece à sua volta, foram pesquisados 21 estudos, né? E 62% deles mostraram maiores scores de envolvimento espiritual religioso nas pessoas que tinham esse foco mais interno de influência e de transformação no meio. Isso é importante, principalmente em momentos de maior estresse, maior exigência do meio, a pessoa ter essa sensação, essa percepção de que ela é transformadora desse meio, né? E com um certo suporte espiritual religioso. Obrigado. E aí nós podemos passar para a divisão que o Koenig fez das emoções negativas. Ele fez essa divisão, claro, de uma forma didática, mas fundamentalmente porque emoções negativas tendem a estar mais associadas a outros quadros de saúde, a quadros psiquiátricos, por exemplo, e quando essas emoções negativas interferem no funcionamento saudável desse indivíduo. Dentro desse grupo a gente tem depressão, suicídio, ansiedade, abuso de álcool, uso e abuso de álcool e abuso de drogas. Segundo o apontamento do Koenig nessa publicação, em 1990 a depressão seria a maior causa de incapacitação para o trabalho. É um quadro muito importante. E eles fizeram uma projeção com esses dados até 2020, e essa projeção indicaria que ela vai passar a ser a segunda maior causa, ficando só atrás de doenças cardiovasculares. Então a gente está falando de emoções negativas, que estão bastante presentes em quadros de depressão e etc. Então é um campo super importante de pesquisa, principalmente em espiritualidade e religiosidade, quando a gente considera de que o envolvimento espiritual religioso pode ser um fator protetivo dessas emoções, conforme diversos estudos vão apontar, né? A gente estava falando de 100 e poucos estudos, 40. Na depressão foram incluídos nesse livro 444 publicações envolvendo estudos quantitativos envolvendo espiritualidade, religiosidade e depressão. 61% desses estudos apontaram isso que eu estou acabando de dizer, né? Que o maior envolvimento religioso, espiritual religioso, vai indicar 3 aspectos fundamentalmente: uma depressão menor nas suas classificações, uma mais rápida remissão de sintomas, ou até mesmo a redução da severidade do quadro. Então nós temos 3 fatores aí onde o envolvimento religioso foi mensurado nos quadros depressivos. Então já vai nos indicando o tal fator protetivo que eu coloquei para vocês. Ele selecionou 178 estudos que ele considerou com maior rigor metodológico. 67% apontou a mesma associação. Então, primeiro ele pegou um grupo grande de estudos, verificou o que estava sendo indicado, depois selecionou os com maior rigor metodológico para ver se corroborava isso ou não. Em seguida,
temos o suicídio. A indicação é de que aproximadamente 10% das pessoas com depressão severa chegam ao suicídio. É um quadro bastante importante, bastante pesquisado. A gente está falando aqui dos estudos selecionados, foram 141. Dentro desses estudos, eles incluíram não só o suicídio consumado, como ideações suicidas e tentativas de suicídio. 75% desses estudos identificaram associações inversas, né? Quanto maior o envolvimento espiritual religioso, menor a ideação suicida, ou o suicídio consumado, né? Ou a tentativa de suicídio. Dos com maior rigor metodológico, foram 106, ou seja, bastante significativo. 80% desses estudos também corroboram esses dados. Então a gente está falando de um maior envolvimento religioso como um fator importante aí na prevenção do suicídio. Ansiedade, um outro grande quadro, né? Um outro grande campo de pesquisa. A gente está falando aqui de 299 estudos considerados. E 49%, agora a gente tem um valor um pouco diferente do que eu vinha apresentando, apresentaram uma associação inversa, ou seja, quanto maior envolvimento espiritual religioso, menor a ansiedade. 67% de estudos foram considerados com um melhor desenho metodológico. Então aqui a gente precisa já começar uma reflexão. 55% dessas melhores metodologias corroboraram os achados. Então a gente está falando dos melhores desenhos metodológicos, a gente tem um número maior de associação inversa do que dos estudos gerais. Então a gente precisa olhar e começar a compreender quais foram os modelos de estudo, quais foram os aspectos estudados, tá? Porque ele indica aqui, por exemplo, né, 33% dos estudos, 33 estudos demonstraram uma maior ansiedade em pessoas com maior envolvimento espiritual religioso, né? E ele já indica aqui, 2 desses estudos, por exemplo, eram transversais, né? Então estavam retratando um determinado momento. Precisa ser avaliado quais são os fatores espirituais religiosos, qual é o momento espiritual religioso daquela pessoa, porque também pode acontecer de que o próprio envolvimento espiritual religioso seja um fator de maior ansiedade, depende, né, de filiação, do momento vivenciado por essas pessoas, né? Mas ele indica aqui que não necessariamente esses estudos levaram esses aspectos em comparação, então merece um olhar mais cuidadoso quando a gente considerar o tema da ansiedade e o envolvimento espiritual religioso, né? 40 estudos clínicos feitos com ansiedade e espiritualidade e religiosidade, 73% deles reportaram uma associação inversa. Então a gente vai vendo, né, que o maior rigor metodológico a gente já localizou maior relação inversa. Quando a gente vai para estudos clínicos, a gente localiza maior ainda. Então acho que precisa ter um grande cuidado aí, né, em como a gente está avaliando essas questões. Até para nós, né, pesquisadores, futuros pesquisadores, enfim. Outro tema importante de bastante estudo é o uso e abuso de álcool. 278 estudos relacionando o uso e abuso de álcool foram considerados. 86%, bastante, demonstraram que o maior envolvimento religioso está associado a um menor consumo, então a gente está falando de uso, ou menor abuso, né? Então a gente pode pensar, o indivíduo com maior envolvimento religioso, depende muito, claro, da denominação religiosa, etc., né? Ele tende a fazer um menor uso, e quando há abuso, esse abuso tende a ser menor, ou cessar, enfim. 140 estudos com um melhor desenho metodológico, 90% deles reportaram significativa associação inversa. Então, demonstrando que o maior envolvimento religioso traz aí um menor uso e abuso de álcool. E abuso de drogas. 178 estudos foram considerados, 84% deles
demonstraram menor abuso de drogas em pessoas com maior envolvimento espiritual religioso. Tivemos dentro desse grupo 38 estudos experimentais, ensaios clínicos, né? E 95% deles indicou que um maior envolvimento espiritual religioso, ou dentre esses estudos também tinham intervenções ligadas à espiritualidade e religiosidade, também foram associadas ao menor uso, menor abuso de drogas, ou redução do uso, né? Aí depende do termo, depende do estudo. Resumindo, né, nesse campo da saúde mental, existem muitas evidências indicando que a espiritualidade e religiosidade tem relação, né, também com as crenças, comportamentos, e tende, né, ao maior envolvimento, nos levar a maiores emoções positivas, menos emoções negativas, portanto, menos transtornos emocionais, como ele chama, menor uso, menor abuso de álcool e drogas. Tudo bem? Estou muito rápido? Não? Agora passamos a espiritualidade, religiosidade e saúde social. A saúde social, ela é conhecida por influenciar a saúde física e influenciar susceptibilidades a doenças em nível individual mesmo, né? Além de afetar a resposta, se a gente pensar no termo resiliência, por exemplo, né? Além de afetar a resposta diante de uma situação de trauma, de desastre, de estresse. Então é um campo muito importante da gente considerar. E dentro da denominação de saúde social, o Koenig incluiu conceitos como virtudes humanas, ou traços psicológicos positivos. Eu vou descrever o que tem dentro disso. Suporte social, estabilidade matrimonial, capital social e criminalidade. Esses são os fatores que compõem a saúde social. Começando pelas virtudes humanas. Dentro dessas chamadas virtudes humanas, a gente tem perdão, gratidão, altruísmo. Tá? Segundo ele, essas virtudes elas realçam e mantêm as relações sociais. No que diz respeito ao perdão, pelo menos 40 estudos verificaram a relação entre o envolvimento espiritual religioso e a prática do perdão ou o conceito de perdão. 85% deles demonstraram que o envolvimento espiritual religioso está relacionado a uma maior habilidade com o perdão. 47 estudos sobre altruísmo, e aí em altruísmo a gente vai pensar em voluntariado, doação financeira ou de tempo, né? Pensando aí ou de outras questões. O envolvimento espiritual religioso foi pesquisado também, e 70% dos estudos demonstraram uma maior atitude altruísta em pessoas com maior envolvimento espiritual religioso. Talvez algumas coisas no senso comum possam até cair perto do óbvio, né? Mas a gente consegue evidenciar e consegue pesquisar e até compreender quais são os fatores aí envolvidos. Por último, 5 estudos examinaram a relação entre gratidão e envolvimento e aferiram que uma maior sensação, uma maior prática de gratidão também está associada a indivíduos com maior envolvimento espiritual religioso. Suporte social. 74 estudos pesquisaram esse campo. E 82% deles encontraram uma associação positiva, né? Os 29 estudos com maior rigor metodológico, 27 deles, 93%, também corroboram esse achado. Um aspecto importante do suporte social está relacionado à pessoa ter um parceiro, um cônjuge. Né? E esse cônjuge oferecer um suporte nesses momentos de necessidade foram os principais achados desses estudos. Outros 79 estudos também foram incluídos aqui, investigaram em indivíduos aspectos como satisfação no casamento, compromisso matrimonial,
uma relação coesa com os parceiros, fidelidade sexual, matrimonial, e divórcio e separação, maus tratos, resolução de problemas de casal, ou o perdão dentro do casamento. Aqui provavelmente a gente tem alguns vieses de algumas, dentro desses estudos, que a gente também vai precisar considerar, de algumas denominações, né? Quando a gente fala de alguns desses conceitos, eles estão mais alinhados a algumas denominações e menos alinhados a outras. Então, quando a gente olhar mais cuidadosamente para esses estudos, são fatores que a gente precisa considerar. Ao mesmo tempo em que o envolvimento espiritual religioso dessas pessoas com essas denominações, se ela está fazendo aquilo que está dentro das crenças dela, na prática dela, isso pode se reverter como um suporte social positivo para ela. E desses estudos todos, né, 92% confirmaram essa relação. Então são aspectos bem importantes, né, que a gente está esbarrando aí também na prática. Então esse tipo de estudo demonstra um pouco mais a prática dessas pessoas. Por último, dessa parte de saúde social, tem o que ele chama de capital social. O capital social é uma participação social, comunitária, voluntariado, reciprocidade dentro dos membros da comunidade, participação em programas comunitários, em organizações, né? Hoje a gente tem uma área muito maior aqui no Brasil desse tipo de organização. Então ele vai chamar isso de capital social e de que esse envolvimento, né, pode ou não oferecer suporte e pode ou não estar associado a um maior ou menor envolvimento espiritual religioso. 14 publicações estudaram isso. E estudaram também o inverso, né, que seria a criminalidade, um ambiente de insegurança ou a criminalidade propriamente dita. 11 dessas publicações localizaram significativa associação positiva entre o maior envolvimento espiritual religioso e maior envolvimento e fator protetivo, né, na participação dessas organizações, sejam de bairro, enfim. Então os estudos localizaram essa associação como positiva. 104 estudos consideraram a relação entre o envolvimento espiritual religioso e o comportamento antissocial, a criminalidade ou, um termo que a gente não usa muito aqui no Brasil, mas a delinquência. 79% deles demonstraram taxas menores de criminalidade quando o envolvimento espiritual religioso é maior. Um outro aspecto estudado também foi a performance escolar de jovens, né? E que também 11 estudos demonstraram uma associação positiva. Então, o maior envolvimento espiritual religioso também tende, né, também mostrou aqui uma associação a uma maior participação e melhores resultados dentro da vida acadêmica de jovens. Então, ele vai finalmente dizer que o envolvimento espiritual religioso está sim associado a traços psicológicos positivos, a um maior suporte social, um maior envolvimento comunitário, né? E todos esses aspectos podem influenciar de forma positiva a saúde física. E aí, passamos à saúde física. Dentro desse campo foram considerados ativos com os seguintes temas: exercícios, alimentação, peso, atividade sexual de risco, tabagismo. Em seguida, ele também faz uma descrição de outros artigos, eu vou mostrar a seguir, considerando os temas ataque cardíaco, hipertensão arterial, doença cerebrovascular, demência, disfunções do sistema imunológico, disfunções do sistema endócrino, câncer e mortalidade e longevidade. 37 estudos consideraram os exercícios, né, as práticas de exercícios com envolvimento espiritual religioso. 68% demonstram uma associação positiva. E aqui interessante, 16% demonstram uma associação negativa. E o restante dos estudos não encontrou associação. Então, é um campo se desenhando aí.
Dos 21 estudos com melhor metodologia, 76% deles reportaram que indivíduos com maior envolvimento espiritual religioso tendem a ter um maior cuidado, maior participação em atividades físicas. Como fator também a ideia de que a prática de exercícios físicos traz uma maior saúde, enfim, sempre nessa direção. Com relação à alimentação, ele inclui 21 estudos relacionando qualidade da alimentação, tá, com envolvimento espiritual religioso. Esses estudos relacionando a qualidade de alimentação, 23 estudaram, ele incluiu 23 que estudaram colesterol e envolvimento espiritual religioso. 62% demonstraram que indivíduos com maior envolvimento espiritual religioso tendem a apreciar uma alimentação de maior qualidade. Também a gente, estou entendendo aqui que é na direção de um corpo mais saudável, né? E inclusive a alimentação de qualidade mais alta. Então ele separou, ele demonstrou o que me pareceu ser 2 níveis, né, de qualidade muito alta. Então, muito cuidado na ingestão de legumes, verduras, ter uma alimentação balanceada, enfim, e isso de forma cotidiana. Dos estudos que avaliaram níveis de colesterol e envolvimento espiritual religioso, também é um campo bastante interessante, 52% apontaram a relação inversa, né? Ou seja, indivíduos com maior envolvimento espiritual religioso tendem a ter níveis de colesterol mais baixos, ou quando há intervenção espiritual religiosa, uma redução dos níveis de colesterol. Então, a gente está falando de marcadores aí de saúde especificamente. Bem interessante, né? Com relação ao peso, a gente teve aí 36 estudos, né? 39% deles indicaram que um envolvimento espiritual religioso está associado a um menor peso. Interessante. Porém, ele aponta alguns estudos aqui, 7 estudos, 19%, mostraram maior peso entre indivíduos com maior espiritualidade e religiosidade. Vai colocar aqui, né? Aparentemente, o maior peso é um problema que está presente entre indivíduos com maior religiosidade. Não fui a fundo nos estudos, mas acho que vale a pena, quem tiver interesse de pesquisa nessa área, verificar exatamente o que foi pesquisado. Atividade sexual de risco, e aí a gente está considerando dentro de atividade sexual de risco uma maior exposição, né, a doenças sexualmente transmissíveis, né, como HIV, gonorreia, sífilis e etc., com impacto direto na saúde física, né, e super importante de ser considerado. E nesses estudos que ele utilizou aqui, 86%, né, demonstraram que o maior envolvimento espiritual religioso está associado a um menor risco, né, vou chamar de comportamento sexual, uma menor exposição desses indivíduos a esse risco dessas doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo. 84% deles com maior rigor também demonstram os mesmos achados. E 100% deles, né, demonstrou que, desses estudos que foram considerados, demonstrou que o envolvimento espiritual religioso é fator preditor de menor atividade sexual. Entendo que de risco, né? Só que aqui tem alguns estudos incluídos que aí também vale a pena considerar. A gente precisa pensar nas denominações religiosas e como essas denominações consideram a prática sexual, enfim. É um campo ainda que precisa ser bastante aberto, não dá tempo hoje da gente ficar seguindo. Tabagismo. Tabagismo também está associado a diversos quadros sérios, clínicos, né? Doença pulmonar obstrutiva. Eu vou entrar na parte das doenças aqui, se eu falar algum nome errado, vocês, por favor, me ajudem, tá? Hipertensão arterial, AVC, catarata, né? De acordo com a Sociedade Americana de Câncer, o tabagismo está associado a 87% dos cânceres de pulmão e 30% dos outros cânceres. Assim, é bastante. Enfim, 135 estudos relacionando o tabagismo e envolvimento espiritual religioso, né? 90% deles apresentou uma associação que, com maior envolvimento espiritual religioso, menor o tabagismo
ou não há tabagismo, né? Tem algumas denominações religiosas que têm isso nos seus preceitos, enfim, acho que tudo isso ser abrangido. Desses estudos, 83 foram considerados de maior rigor metodológico, 90% demonstrou menor tabagismo entre os indivíduos com maior envolvimento. Se você pega embaixo isso. Maior envolvimento. Precisa fazer antena aqui, é isso? Maior envolvimento espiritual religioso. De forma geral, os indivíduos com maior envolvimento espiritual religioso têm maior cuidado com a saúde física, portanto, um menor risco de adoecimento. Bom, foi. 19 estudos que foram incluídos avaliaram doenças cardíacas. 63% deles demonstrou associação inversa, né? Dentre os estudos com maior rigor metodológico, 69%. Ele também incluiu 16 estudos considerando envolvimento espiritual religioso ou intervenção espiritual religiosa. Tá? 69% também demonstraram uma melhor resposta pós-cirúrgica, uma menor reatividade cardiovascular, e dentre outras funções cardiovasculares positivas. Então, tanto o envolvimento espiritual religioso quanto as intervenções espirituais religiosas foram demonstradas aqui como uma associação inversa: maior envolvimento, melhor recuperação pós-cirúrgico e etc. Hipertensão arterial, que é um quadro bastante prevalente. 63 estudos avaliaram as pessoas com envolvimento espiritual religioso, e tanto pressão arterial quanto hipertensão arterial. 57% reportaram menor pressão arterial ou menor índice de hipertensão arterial. Dentre os melhores estudos, 62% também apontaram esses resultados. E ele indica aqui que 11% dos estudos, ou 7 estudos, reportaram uma pressão arterial maior ou hipertensão entre os indivíduos com maior envolvimento. E aí ele faz uma crítica. Desses 7 estudos, 6 deles eram transversais. Então, também a gente precisa olhar como é que foi feito esse recorte. Mas nem tudo vai na direção de flores, né? Todos os achados são maravilhosos. Doença cerebrovascular. Tá certinho? Traduzido certinho? 9 estudos considerando a relação entre envolvimento espiritual religioso e AVC e ataque isquêmico transitório também foram considerados. Um outro quadro, que é o espessamento da artéria carótida, também examinou os efeitos de intervenções espirituais religiosas nesses desfechos. 44% deles demonstraram que o envolvimento espiritual religioso está associado a uma menor incidência desses quadros, ou o envolvimento espiritual religioso como um fator na recuperação desses quadros. Um estudo só demonstrou que não havia associação. Então, também a ideia de que o envolvimento espiritual religioso pode atuar como um fator protetivo desses quadros. São bem interessantes. Na verdade, eu não conhecia. Demência, também um quadro importante, né? Foram selecionados 21 estudos, 48% deles demonstram uma significativa associação inversa, maior envolvimento espiritual, menos quadro de demência. Porém, três estudos demonstraram associação positiva. 2 deles reportaram estudos mistos e 6 estudos não reportaram associação. Aqui a gente já tem um cenário um pouco diferente, né? A gente está falando aí de 40% que demonstra uma coisa, 14% demonstra outra, 29% não consegue achar a associação. Então acho que ainda é um campo que precisa ser bem compreendido. Quem gosta de estudar demência aí já pode começar a partir desse cenário, né? E aí, ainda nesses quadros, foram considerados 7 estudos prospectivos, né? E 71% dele avaliaram que o maior envolvimento espiritual religioso no início da avaliação resultou em menor declínio cognitivo durante o processo. Isso é bastante interessante, né? Que aí é um outro tipo de estudo, né?
Então, eles avaliaram no início o envolvimento, durante um período o envolvimento dessas pessoas, e pessoas com maior envolvimento tenderam a ter um menor declínio cognitivo durante esse processo, esse período de avaliação. Já fica uma ideia interessante. Mais um pouquinho de doenças físicas. Foram estudadas disfunções imunológicas. Foram 25 estudos. Não vou pormenorizar aqui, tá? A gente também estou controlando o tempo aqui. Vou passar para a disfunção endócrina, porque talvez seja o que a gente mais conhece desse tipo de estudo de saúde física. Eles selecionaram 29 estudos examinando a relação entre cortisol e envolvimento espiritual religioso, né, ou examinando os efeitos de intervenções espirituais religiosas nos níveis de cortisol. 66% deles demonstraram menores níveis ou queda nos níveis de cortisol, e somente 6 estudos investigaram, 66% demonstraram a queda nos níveis. 6 estudos investigaram os níveis de catecolaminas, epinefrina e norepinefrina, que seriam os hormônios do estresse, substância do estresse. 4 deles reportaram que o envolvimento espiritual religioso está inversamente relacionado aos níveis de catecolaminas, né? Ou quando das intervenções que utilizaram espiritualidade e religiosidade, esses níveis tenderam a reduzir. Alguns estudos relacionaram os 2 níveis, tanto de cortisol quanto de catecolaminas. Foram realizados 31 estudos. 74% desses estudos encontraram relação entre envolvimento espiritual e religioso e um menor nível na produção dessas substâncias em pessoas com maior envolvimento espiritual e religioso. Outro tema bastante pesquisado, câncer. Foram selecionados 25 estudos, né, que examinaram a relação entre espiritualidade e religiosidade. 56% deles demonstraram, né, uma relação inversa. 17 estudos com maior rigor científico, ou 65%, reportaram um menor risco, efetivamente, menor risco ou maior sobrevida em indivíduos com maior espiritualidade, em maior envolvimento com espiritualidade e religiosidade. Então, um número bastante significativo, né, nesses quadros. Outro tema bastante estudado é a questão da longevidade, né? E talvez, né, ele chega a questionar que talvez as maiores evidências mais poderosas dos efeitos do envolvimento espiritual religioso na saúde venham dos estudos sobre mortalidade. E por quê? 68% desses estudos acabam demonstrando de que o maior envolvimento espiritual religioso é preditor de maior longevidade. 76% dos estudos com melhor rigor metodológico também corroboram esses achados, essas publicações. Chega de eu falar de número, né? Eu trouxe um quadro aqui, por isso que eu pude passar por cima da disfunção, né? Porque assim esse quadro ilustra melhor todos os números que eu falei, né? Então ele vai considerar na coluna um pouco mais à esquerda todos os estudos, né? Então ele está considerando os que foram com associação negativa, positiva e o total de artigos, com disfunção do sistema imunológico, endócrino, cardiovascular. Ele vai indicar também as condições médicas, né, as doenças relacionadas e a mortalidade. Então, a gente pode ver que dos melhores estudos ali a gente tem uma associação bastante interessante do maior envolvimento espiritual religioso como um fator protetivo ou de maior saúde, né, números bastante significativos. O último gráfico, né, para ilustrar o cenário dessas pesquisas. Aqui o que ele chama de complex findings, né,
achados de maior complexidade, ele referiu-se a uma dificuldade de identificar nesses estudos se os resultados foram descritos pelos autores são negativos ou positivos. Então, tem alguns estudos, né, ele já vinha indicando e eu vinha apontando para vocês, que eles tiveram muita dificuldade. Então a gente está falando de metodologia, de publicação de resultados, todos os temas que o Mário já disse que a gente vai passar por aqui durante o curso. O negativo, né, ele vai se referir a resultados que indicaram tendência ou resultados significativamente negativos. Os mistos, o Mixed Findings, refere-se a resultados que apresentaram os dois, tanto o relacionamento positivo quanto o relacionamento positivo com o envolvimento espiritual religioso dessas pessoas. Então, a gente precisa realmente se debruçar e compreender as metodologias empregadas, os resultados de cada área, e fundamentalmente ver, né, isso é uma coisa um pouco que eu passei recentemente fazendo um levantamento bibliográfico de qual é o conceito de espiritualidade e religiosidade que está sendo utilizado. Isso também é fundamental, né? A gente vê nos estudos quais são os conceitos que estão sendo utilizados. Esse é um panorama... Oi. Só falar das cores que não dá para diferenciar. Então, pois é. O Complex Finding, cadê? Tem aqui. Os de complexidade aqui, é que lá no livro está em preto e branco, tá? Não fui eu não. Não economizei tinta não. Aqui, ó. Positive Findings são esses grupos aqui. Né? Que, na verdade, isso daqui, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Isso aqui acompanha essa tabela, tá? Ele é um complemento. Então, os positivos são esses aqui. Aqui a gente tem achados que é esse, cadê o negative? Positive trends aqui, né? São tendências positivas. Aí para cá a gente vai ter, esse daqui é esses daqui são os mistos. Esses são os negative trends, tendências negativas. É isso. Que sem cor fica muito difícil a gente ver. Que é o lado esquerdo e o direito? Deixa eu voltar aqui. Qual foi a comparação que ele fez aqui? Ali é o número de artigos, né? Isso, o número de artigos. Deixa eu ver aqui. Desculpa, faltou dizer. Ele fez uma comparação do livro que ele lançou em 2001 e do último lançamento. Ele comparou 2 períodos de tempo. Esqueci de pôr a legenda. As anotações me salvam aqui. Então, gente, esse é um cenário, né, da pesquisa, um resumo do cenário da pesquisa em espiritualidade, religiosidade e saúde, no pouco tempo que foi possível aqui condensar um capítulo de livro inteiro. Agradeço a vocês pela atenção. Muito obrigado. Deixa eu só fazer um resumo do resumo, então. Volta no último slide. Então, uma frase para essa apresentação, e é sempre importante a gente começar de um panorama geral para depois focar, pôr a lupa onde a gente quer, né? Então a gente vai ver que religiosidade e espiritualidade beneficia a saúde mental, física e social, ponto. Mas a gente não vai parar por aí, porque apesar dessa tendência de benefício, existe alguma questão também negativa que atrapalha. Então a gente precisa saber da religiosidade e da espiritualidade, como você colocou, o que faz bem e o que faz mal, e o que não interfere em nada. Então, ao olhar religiosidade e espiritualidade, vamos entender crenças, práticas e experiências espirituais e religiosas. Essa literatura toda, o grosso dela, não esmiuça tanto, né? Fala mais de afiliação religiosa ou de frequência religiosa, não diz muito sobre a experiência, a prática,
e as crenças. Então, o que a gente vê dessa apresentação é que tem muita coisa, muitos dados, mas a gente tem que olhar também, e acho que é o principal, é o que falta. O que falta e o que a gente tem que fazer. Então, muitas pesquisas que a gente recebe, ideias das pessoas, até por não ter feito essa revisão, as pessoas vêm com ideias de fazer o mesmo, que é a pesquisa chamada Me Too, né? Eu também. Repetir aquilo que já se sabe. Então a gente tem que repetir isso aqui? Não. Vamos fazer alguma coisa que realmente esteja precisando ser melhor esclarecida. Então, tem muito mais pesquisa em saúde mental do que saúde física, né? Mas a gente está no ambiente aqui de saúde mental. Dentro da saúde mental, tem coisas também que não foram muito exploradas. Outra questão importante é, ok, sabemos que religiosidade e espiritualidade, nos seus diversos aspectos, mas de uma maneira geral, ajudam, beneficiam a saúde. Então, o que a gente faz com um cara que está doente e não é espiritual ou religioso? Essa é uma grande questão. Então, já se sabe também que a saúde física, a saúde como um todo, dos homens casados é melhor do que os não casados. Então, o que a gente vai recomendar? Que os homens se casem? Então, a gente sabe que a religiosidade e espiritualidade é bom para a saúde mental, física, social. Então a gente vai querer que as pessoas sejam religiosas, a gente vai querer que as pessoas sejam espirituais. Como é que faz isso, né? Quem que é essa pessoa que está na nossa frente numa intervenção ou numa população, e o que ela precisa mudar, ou o que ela pode mudar, sem afetar também, sem violentar suas próprias crenças, né? Então a gente tem que fazer esse paralelo também da saúde do homem casado, né? Quer dizer, o que a gente tem e pode recomendar. Então falta muito estudo de intervenção, estudo clínico, que é disso que sai uma linha de conduta, um guideline, né? Para determinadas doenças. Então toda a nossa saúde é planejada através de evidências científicas, que são resumidas através dos guidelines, das linhas de conduta. Então, para lípides, Sérgio, tem conduta, o que fazer, como diagnosticar, o que fazer. Então, como que uma intervenção religiosa, espiritual ou comportamental vai entrar no guideline de tratamento de colesterol, por exemplo? Com pesquisas, normalmente é assim, 2 pesquisas com grau A de evidência. Aí a gente vai, ao longo do curso, saber quais são essas metodologias. Ele divide aqui as metodologias de maior complexidade e as de menor complexidade. Aí vale um outro exemplo também. Uma coisa é fotografar a população hoje, fazer um estudo transversal, né? E aí um outro exemplo que eu vou citar, fizeram uma pesquisa uma vez de câncer de pulmão e café, e existe uma ligação do cafezinho com o câncer de pulmão, correto? Está correto ou não? Só esqueceram de colocar o tabagismo no meio, né? Então é cigarro que está ligado a câncer de pulmão, mas o cafezinho vai ao lado. Então não vamos confundir as coisas. A gente precisa também não só fazer o estudo transversal, a fotografia, que pode fazer falsas comparações também. A gente tem aqui viés de seleção. Quais foram os estudos negativos que não foram publicados também? Não estão aí. Quanto de literatura, de base de dados que mostrou associação negativa ou que mostrou resultado contrário que não foi publicado? Então existe um viés de seleção. Todo mundo que estuda uma área quer mostrar que aquilo é importante. Então essa é uma outra ressalva a essa análise. Não dá
para dizer o contrário, né? A gente continua dizendo, sim, religiosidade e espiritualidade beneficia grosseiramente a saúde mental, física e social, mas a gente vai ter que esmiuçar mais esses aspectos, né? Então, ao longo do curso e nas nossas discussões, vamos trazer de novo essa realidade. Eu acho que é fundamental para todos que têm algum interesse nessa área começar com esse resumo de evidências, por isso que vai ser importante deixar esse material e também a gente colocar uma série de artigos de revisão para começar um posicionamento nessa área para quem quer estudar. Posso só fazer uma pergunta? Desculpe. Aproveitando tudo que o senhor falou, que eu fiquei com uma dúvida. Porque eu estou acostumada, com esse rigor metodológico, a gente tem realmente como mensurar. Existem aparelhos, principalmente na parte mais micro, né? Que eu sou bióloga, a parte que eu mexo, genética. Eu queria entender, porque ele falou muito desse rigor metodológico para a espiritualidade, religiosidade e saúde. Vocês vão falar isso nesse prolongamento do estudo? Porque se tem todos esses vieses, não que o que a gente está acostumado até hoje não tenha vieses, tem muitos, né? Depende até do interesse de cada um. Mas assim, como que esse autor, ele retratou isso? Se é que ele retratou em relação ao rigor metodológico? Porque também depende de quem está olhando, né? O que tem como ele falou, o que as pessoas olharam para olhar um artigo e falar, não, isso tem rigor, isso não tem. E essa parte negativa que não foi publicada, será que ela também não teve vigor e não seria importante entender na espiritualidade, religiosidade e saúde? Eu não sei se eu consegui explorar a minha dúvida. O rigor metodológico a gente vai explorar ao longo do... para mensurar saúde mental ou questões não biológicas, em termos de observação, de um aparelho te dá um número, você vai precisar de escalas. A gente vai ter um momento aqui com as escalas e há uma subjetividade. Tudo que em saúde mental que é mensurado, escala de ansiedade, de humor, dor, tem um viés da subjetividade, diferente de você contar células, que é uma coisa bem mais objetiva, ou você dosar uma glicose. Então, é um paradigma mais desafiador nesse sentido, mas toda a ciência que não é mensurável, né, numericamente, ela tenta se aproximar através dessas escalas e é assim que a gente caminha. É possível, quanto a isso não há um problema, né? Em relação ao viés de seleção também, isso acontece em toda a literatura, é só a gente ficar alerta, né? A gente sempre criar mecanismos de compensação, de discussão, considerando que a gente pode interferir positiva ou negativamente também na discussão do que a gente leva, né? Nessa área, em qualquer área. Eu não acho que tenha especialmente mais viés de seleção do que qualquer outra área. Eu acho que isso é assim, se tem uma pessoa estudando qualquer aspecto da saúde, ela tende a mostrar, e as próprias revistas aceitam dados positivos e tendem a rejeitar dados negativos. Você tem muito mais citação em dado positivo do que negativo. Essa é a ciência, né? Só para a gente lembrar disso e não reproduzir erros que historicamente sempre foram acontecendo, né? Mário, sobre isso mesmo, a visão ela pode ser categórica, né, e pode avaliar a dimensão. São duas formas de você olhar, né, os fenômenos. Nós podemos categorizá-los e nós podemos olhar a sua dimensão. Eu acho interessante também, a gente está começando a entender um pouco, né, nesse meio científico relacionado ao nosso interesse,
que a escala do DMT, do doença de saúde mental, por exemplo, se eu não me engano, é mais categórica, né, do que as questões da própria dimensão. Embora, por isso que há muitas vezes conflitos, mas há um interesse dela ser categórica para ela abranger o mundo inteiro. Né? Eu acho que a gente vai permear, Sérgio, o olhar mais macro, até filosófico, abstrato dessas questões, e um olhar mais micro, específico. A gente vai transitar nisso, e é importante que se olhe para as duas polaridades, né? E a gente vai ter que discutir muito também definição, né? Como você falou. Então, a espiritualidade, ela tem que ser necessariamente ligada a algum aspecto divino, ou ela pode ser também relacionada à natureza. Então, essa é uma questão ainda para ser melhor trabalhada, estruturada. E existe também a importância, a gente não vai trabalhar só com números, né? A gente tem a pesquisa qualitativa, a pesquisa quantitativa, e tem a leitura e a produção que a gente pode fazer de teorias, de mecanismos. Então, você analisa um cenário, você propõe uma forma, um mecanismo de como uma coisa interage com a outra. Isso é pesquisa científica. Você não precisa colher dados necessariamente. Entendeu? E, Mário, sobre isso, quando eu falei categórico, assim, é ou não é, né? E a dimensão é para ver, nem pensei na questão da dimensão, eventualmente espiritual. Estou dizendo a dimensão de você dimensionar algo. Sim. Dentro da sua, se algo está mais cheio, tá quantificar, mais, quantificar, né? Isso nesse sentido, né? Isso vai ser feito sempre, né? Então, você tem, não tem, e quanto que você tem. Não, porque se a gente precisa escolher uma coisa que seja importante para ser usado, a gente precisa ter essas coisas bem definidas, ou não? Estou louca assim. Não, é porque eu acho que a gente tem que pesquisar para usar, né? Eu estou perguntando porque eu acho isso maravilhoso e até então não tinha visto. Os primeiros passos nessa área são realmente de trabalhar as definições, até de escolher qual é a definição que você vai usar e qual é o marcador na área da espiritualidade e religiosidade que você vai querer trabalhar como mais importante. Então a gente vai ter que explorar isso necessariamente. Pode causar um dano. Então, assim, se usar religiosidade, espiritualidade para suicídio coletivo, para coisas, sabe, do ponto de vista mais alienantes. É uma situação também complicada de trabalhar, né? O efeito colateral da religião, ou das práticas, ou das crenças, né? O que tem que ajuda, o que tem que não ajuda, que prejudica, e como colocar isso também sem interferir com a liberdade, né, das pessoas. É um tema bastante importante, e a gente não vive tanta ortodoxia, talvez, quanto em outros países, mas existe ortodoxia, existe liberdade e contenção de expressão, de pensamento religioso, existe um balanço entre o positivo e o negativo da experiência religiosa espiritual, e isso tem que ser considerado. E acho que quanto mais a gente colocar todo o pacote, né, e salientar aquilo que tem negativo, melhor fica, inclusive, o nosso trabalho e a nossa visão dos colegas que externamente vão julgar o nosso trabalho. Quer dizer, se você só fala uma coisa positiva e não considera o que tem de negativo, você está enviesando uma discussão, né, também. O capítulo que eu vou apresentar, ele fala justamente das prioridades.
a visão dele. Agenda de pesquisa, agenda né? de pesquisa. E aí comenta um pouco esse aspecto, né? Eu vi que na hipertensão teve alguns trabalhos que demonstraram que o envolvimento piorou o quadro, né? Mas ele comenta, por exemplo, assim, algumas questões de pessoas com personalidades de toque e o rigor da religião, quanto ela tem que vivenciar para que seja aceita, isso pode ser influenciar negativamente. Então isso no meu capítulo já fala, acho que um pouco mais. Eu acho que esse próximo capítulo é a sequência desse aqui, e a gente explorar e mais a fundo nas questões do que é mais importante, né? O Koenig tem algumas visões do que ele acha que é pesquisa que não deve mais ser feita, o que é a visão também dele. Tem outros pesquisadores que acham, por exemplo, prece intercessória, ele acha que chega, não precisa mais, não tem que fazer mais pesquisa nisso. E a visão americana? A visão americana, a visão também do viés dele, que ele é protestante, tem esse viés também. E a gente tem que... É interessante ouvir as críticas a ele também. A gente não tem que... Não é futebol, né? Disse que não pode discutir nem futebol, religião, nem política, né? Mas aqui a gente vai ter que discutir religião de uma maneira aberta, né? E entender os aspectos negativos mesmo, o viés metodológico, né? Acho que todo mundo que está aqui tem uma motivação, tem um interesse. E nesse interesse vem um viés de querer, às vezes, comprovar as próprias crenças, né? Ou ratificar cientificamente aquilo que ela acredita. A gente tem essa tendência de... Depois eu vou mostrar um filme que é muito interessante sobre como a gente cientificamente quer comprovar aquilo que a gente acredita de antemão e não pensa o contrário cientificamente, né? É uma experiência sociológica bem interessante. Mas acho que já chegamos ao fim, né, Frederico? Não, eu quero parabenizar pelo Mário, pela ideia, vocês que estão colaborando, né? A apresentação de hoje e tudo isso, mas lembrando o seguinte: nós estamos numa instituição científica de saúde, então nós temos objetivos bem claros. Nós queremos estudar, nós estamos estudando como que a religiosidade, a espiritualidade impacta na saúde de nossos pacientes. Esse é o nosso objetivo, né? E o ser humano, ele tem isso. Ele tem um cérebro que pensa do ponto de vista holístico e por associação. Não estabelece muito motivo, mas ele consegue, através de coleta de dados, arquivo, interpretação de dados, né, fazer um uso mais específico disso, né? Faz isso no comércio, faz isso na burocracia, faz isso na ciência. Metodologia, então, que a gente usa é essa científica que coleta dados, interpreta e analisa e vê como esses dados podem beneficiar a saúde dos nossos pacientes, nesse campo saúde e espiritualidade, né? Acho que esse curso ele está focado a isso, a treinar, né, pesquisadores a entender o campo, a delimitar o campo, a entender como, do ponto de vista da metodologia científica, faz coleta desses dados, interpreta e mostra evidências científicas de que, feito isso, pode trazer benefício à saúde dos nossos pacientes. Tá bom? Obrigado pela presença de hoje e até a próxima.